Bem, prazer estar com todos aí mais essa noite, sem muita perca de tempo, né? Vamos estar orando aí, que o Senhor venha estar nos abençoando essa noite e através da oração que venha estar, né, alcançando todos, né? Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, essa noite, Senhor. Primeiramente, Pai, para agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e para engrandecer o Teu nome, o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos lhe pedir, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor, Pai, neste momento, Pai, nos abençoando, Pai, com a Tua palavra, Pai, que venha alcançar os corações, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita aqueles que se encontram enfermos, visita, Pai, aqueles que se encontram entristecidos, Pai, angustiado, Senhor, meu Pai, visita em nome do Senhor Jesus Cristo e que a Tua palavra, Pai, venha trazer, Senhor, meu Pai, vida, vida nos corações, vida em abundância, Pai, alegria, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Desde já, Pai, lhe agradeço, Pai, peço que o Seu Espírito Santo venha nos conduzir em nome de Jesus Cristo. Abra os olhos, abra, Senhor, meu Pai, a audição das pessoas, Pai, para escutar a Tua palavra, Pai, que venha entrar nos corações. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Amém. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite está em Lucas 24, do versículo 13 ao 44. Amém? Lucas 24, versículo 13 ao 44. É uma leitura um pouco extensa, né? Mas vamos estar lendo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Presta atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aleluias. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam:
é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Ele disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam um espírito. Não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que cumprisse tudo a meu respeito, e estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Até aí. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Após ter acontecido tudo que estava já escrito nas Escrituras, né? Como o próprio profeta Isaías, né? Há quase 700 anos atrás, naquele período, né? Antes de Jesus nascer, né? 700 anos antes de Jesus nascer, ele já tinha tido a revelação de Deus que Jesus viria, né? E tudo isso aconteceria na vida de Jesus. E muitos, com o decorrer do tempo, até não criam mais, né, nessas profecias. Outros fanáticos, sim, criam que isso aconteceria, mas estava lá a palavra viva de Deus, né? Com certeza, o decorrer do tempo foi passando aqueles anos, né? E até que chegou o tempo que Jesus nasceu, né? Tudo aconteceu conforme estava escrito nas Escrituras. Jesus nasceu, ele cresceu e aos 30 anos iniciou seu ministério, né? E ali ele pegou e trouxe aquelas pessoas que estavam ali meio que perdidas, juntou ali os apóstolos, né? Para o seguirem, né? E começou ali a obra que ele tinha a fazer, né? Então, assim, no decorrer do tempo, muitas pessoas começaram a seguir o mestre, né? E com isso se cumprir, né? As escrituras, né? E foi até que chegou, de fato, Jesus ser crucificado, né? Pelos nossos pecados, por tudo o quanto Deus tinha incumbido sobre a vida dele, né? Mas isso estava tudo escrito nas Escrituras. Aquelas pessoas que o seguiram naquele período, né? Escutou o próprio Jesus ministrar, falar sobre as coisas que tinham que acontecer para que a glória de Deus fosse manifesta, que as Escrituras viessem se cumprir, né? Mas com o decorrer do tempo, acontece que Jesus foi crucificado e aqueles que estavam seguindo Jesus, por um momento ficaram cegos, né? Não acreditavam, mas que Jesus poderia ressuscitar e se fazer cumprir ali as Escrituras, né? Então, aqueles dois discípulos, após a morte de Jesus, eles se entristeceram, né? E voltaram a caminho de Emaús. É ali que eu queria focar, né? Sobre essa história, né? E Jesus, como ele já é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder. Ele vê aqueles dois discípulos ali caminhando e se apresenta diante deles. Só que eles não reconheceram o mestre, né? Os olhos deles estavam fechados, né? E Jesus ali caminhou com eles, conversou com eles, ministrou novamente a palavra, né? Ensinou novamente eles para ver se eles acordavam, né? Então, assim, e foi até que já tinha chegado já bem tarde, né, da noite, e Jesus ia se ausentar e aqueles dois discípulos chamaram ele para passar ali aquela noite com ele, né, com eles, né? E aí
a honra era de quem estava visitando, né? Então, o partir do pão, a honra era para o visitante partir o pão e ali estar dividindo com os outros que estavam ali para estar ceando, comendo, né? E quando Jesus ele glorificou ao Pai e rasgou o pão e deu graças a Deus, né? Aí eles reconheceram que era o próprio Jesus que estava ali, né? Mas trazendo para os dias de hoje, né? Quanto a gente tem aprendido o nosso Deus, quanto a gente tem aprendido da Bíblia, das coisas que estão escritas, né? E muitas das vezes a gente se esquece, né? Que Jesus está conosco, não é verdade? Muitas das vezes a gente está com os olhos fechados, estamos, às vezes, não escutamos, não vemos e agimos de forma fora da visão de Deus. E é o que estava acontecendo com aqueles homens, né? Jesus tinha falado que era para eles ficarem lá, né? Não era para eles estar se retirando. Não só eles, mas também com Pedro, alguns outros discípulos voltaram lá a pescar, né? Como foi ministrado essa semana aí pelo pastor, falou sobre essa passagem que Pedro se entristeceu ali quando, né, pensou que tinha tudo acabado e voltou às suas práticas, né? Então, muitas das vezes a gente se esquece, né, que Deus continua com a gente, né? Pra gente, talvez, é um pouco diferente do que com aqueles homens, porque eles chegaram a ver o próprio Cristo em carne e osso, né? E nós, a gente tem conosco a fé, né, no nosso coração, crendo que Ele está conosco, Ele existe. E isso não pode esmorecer dentro de nós, não é verdade? E a gente pede muito a Deus para que essa fé continue no coração dos irmãos também, né? Para que não venha se esquecer do que está escrito, né, na palavra de Deus, porque fazemos parte desta história, né? Eu até conversei com as meninas ontem, com a Vânia, né? Falando que quem gosta de ler histórias, né, de livros, tudo, né? Nós fazemos parte de um livro, né, de uma história, né? A história que Deus preparou para cada um de nós, desde lá do passado, lá de Isaías, dos profetas, né, que, né, proferiram as palavras que hoje a gente vive, né? Nós já estávamos lá, né, dentro dessa história e continuamos até hoje. Temos que ter fé que o nosso Senhor Jesus está conosco, né? E muitas das vezes essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, a gente tem que ter convicção que está tudo na mão do Senhor. Ele detém todo o poder, né? Ele sabe do que ele está fazendo. Então a gente tem que ter essa convicção que Jesus está andando conosco, né? Abrir a visão espiritual. Muita gente está se desesperando nessas horas, né? Tá achando que vai faltar, não vai ter mais o seu sustento, o seu alimento, que vamos morrer, que vai acontecer N coisas, mas tudo é o querer de Deus, né? Deus, ele nos colocou nessa terra com um propósito. Então, esse propósito, a gente não pode fugir dele, né? E nem se esquecer, né? Porque está escrito na palavra. Aqueles homens se esqueceram do propósito que eles tinham. Tanto é que quando eles abrem ali os olhos, né, no partir do pão, quando eles olham para o lado, Jesus não estava mais lá. E apressadamente eles pegam e voltam para Jerusalém, né? Quando eles voltam para lá e chegam naquele lugar onde estavam os outros discípulos lá, aí Jesus aparece novamente e conversa com eles. Todos ficam ali abismados, alguns pensam que é um espírito, alguma coisa assim, mas depois eles se alegram e vê que é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus se manifestando ali para eles, né? Se aparecendo para eles e mostrando que tudo quanto ele tinha falado se cumpriu, né? E tinha que se cumprir para a Escritura ter valia, né? Do que estava escrito ali, o que para a palavra de Deus ter valia, né? E aqueles homens ficaram surpresos, né? E aí Jesus fala com eles: fiquem aqui em Jerusalém até que seja revestido do Espírito Santo, de poder, né? Para sair ministrando a palavra de Deus, né? Então, no tempo que nós vivemos hoje, o que está acontecendo hoje? A gente não pode tentar a Deus, de certa maneira, fazer contrário, né? Querer achar que nós estamos imunes, né? Essas coisas que estão acontecendo e sair tentando a Deus, né? Mas devemos estar aqui, ó. Estamos em casa, você está na sua casa, vai orando, vai buscando, vai revestindo de poder, né? Vai
Cada vez mais você ora, mais poder na sua vida, mais poder na vida dos irmãos, tem que orar, vai buscando. E não se esqueça da palavra, porque tudo quanto você escutou da palavra, tudo quanto você leu da palavra de Deus, hoje serve para você como um alimento. E a palavra está se fazendo cumprir. A pastora, nesses dias, conversou com os jovens, né? Falou sobre Mateus 24, se eu não me engano, né? Mateus 24. Estava falando sobre os acontecimentos, né? Que vão acontecer. Mas seria ainda o princípio das dores ainda. Então estamos vivendo ainda o princípio. Imagina o que vai ser a dor, né? Então, assim, temos que ter fé e acreditar que tudo vai se cumprir conforme a vontade de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Ele sabe o nosso começo, o meio, o fim. Mesmo antes da gente nascer, Deus já nos conhecia, não é verdade? E fazemos parte dessa história, né? Vamos estar sempre com a visão espiritual aberta. A gente tem que ter sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo, né? O gozado é que a gente está observando as reportagens passando, né? Nesse dia passou falando sobre as grandes metrópoles, né? O que está acontecendo. O povo está dentro de casa e os animais estão voltando para o seu habitat natural, né? Passou algumas reportagens aí em alguns países de fora, os animais selvagens vindo de novo para as grandes metrópoles, voltando para o seu habitat natural, aonde o homem dominou, onde o homem polui, aonde o homem acaba com tudo, né? Essas coisas estão acontecendo, a gente está observando que a própria mão de Deus, a natureza está se restabelecendo, né, no seu local de origem, né? E é bom a gente ver essas coisas para a gente poder entender o poderio de Deus, né? Quanto que nós, seres humanos, somos frágeis se nós não nos colocarmos na presença de Deus, né? Um simples vírus que a gente não consegue enxergar pode acabar com a humanidade. E tudo quanto está aqui construído, os animais, as florestas, tudo quanto tem aqui, o planeta Terra, pode se restabelecer em fração de anos, pode se restabelecer. O homem não tem nenhum poder mediante essas coisas. Se não estiver na posição de Deus, não estiver se colocando na posição de Deus, a gente não tem força nenhuma, não é verdade? Então eu queria que os irmãos ficassem com essa palavra, né? Tenha sensibilidade espiritual, né? Perceba o que está acontecendo, tudo quanto que acontece nas nossas vidas, na vida da humanidade. Deus está no domínio de todas as coisas, né? E a gente tem que prestar atenção. Presta atenção. Muitas das coisas... Eu estou tirando coisas boas nesse período, graças a Deus. Tive um afastamento da empresa aí, porque eu tive um contato com o meu sogro, né, que teve esse Covid, né? Muitos não acreditam, mas eu convivi de perto. Estou isolado durante um período, mas, estou passando um tempo com a minha família, está sendo bem legal, né? A gente está convivendo aqui, a gente às vezes fica um pouco cansado, um pouco estressado, mas a gente pega e dá muita risada também. A gente está comendo bastante, fazendo de tudo um pouco aqui, graças a Deus, estamos podendo curtir um pouco a família, isso é muito bom. E também buscando de Deus também um pouco, né? Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus habita nos nossos lares, né? Então é uma benção, graças a Deus, temos que tirar o que é bom dessas coisas, né? A humanidade tem que aprender um pouco com Deus, né? Com certeza a gente tem que ver o lado bom dessas coisas aí. Infelizmente, muitas pessoas perderam alguns entes queridos, mas Deus está no controle. Eu gostaria que, antes de eu estar encerrando, gostaria que os irmãos abrissem aí o Salmo 139, só para a gente fazer a amarração aí do assunto. Salmo 139, deixa eu só abrir aqui. Perceber o que o salmista diz aqui nesse salmo maravilhoso, amém? Presta atenção, guarde esse salmo no seu coração e medita nele. Fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Essa palavra se encaixa aí nas coisas que estão acontecendo no dia de hoje.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama lá na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram e que a luz se tornara noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existirem. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que te revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, consideram-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Guarde esse salmo no seu coração, irmão. É um salmo que o Senhor fala, né? Que Ele conhece nós, o nosso íntimo, Ele conhece os nossos medos, os nossos anseios. Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele sabe muito bem, né? Bem antes da gente nascer, está falando ali que ele estava nos tecendo, estava nos, né, moldando ali no ventre da nossa mãe. Ele formou nossos ossos dentro do ventre da nossa mãe, antes mesmo da gente, né, nascer. Então, assim, esse Deus é todo poderoso. Será que ele não tem domínio sobre as coisas que estão acontecendo agora? Ele tem domínio. Tudo quanto acontecer está sobre a mão dele. A gente só tem que tomar o partido, né? Não pode ser igual aqueles homens lá que estavam no caminho de Emaús, indo para o caminho errado. Nós temos que ir para o caminho certo. Amém? Busque o caminho certo. O caminho certo é Jesus, né? Se ele estiver na sua vida, você está no caminho certo, com certeza. Não vai para o caminho errado. Fica, permanece aonde Deus está mandando você ficar nesta noite. Nessa noite estamos dentro da nossa casa, estamos buscando o Senhor, estamos fazendo o que é do agrado dele. Amém? E o nosso Deus nos garante vitória, nos garante proteção, ele nos guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para estar finalizando. Se você tem algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa que você quer orar agora, eleve seus pensamentos a Deus. Com certeza o nosso Senhor Jesus vai entrar com providência. Se você está com alguma coisa no coração, alguma tristeza, alguma angústia, vamos estar orando também para o Senhor tirar, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, me coloco, Senhor meu Pai, novamente na Tua presença, Pai, para estar encerrando, Pai, aqui, essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor meu Pai, que venha, Senhor meu Pai, alcançar os corações. Quero lhe pedir que o Senhor venha estar visitando aquelas pessoas, Pai, que se encontram enfermas, Pai, nos hospitais, Pai,
oh Pai, mediante essa pandemia, Pai, não só a pandemia, mas outras doenças, Senhor, o câncer, Senhor, meu Pai, oh Pai, toda doença que venha, Senhor, meu Pai, afligir as pessoas, Pai, que o Senhor venha estar repreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita os hospitais, Pai, oh Pai, concede, Pai, a cura, Pai, sobre essas pessoas, Pai, sobre esse vírus maligno, Pai, venha, Senhor, meu Pai, eliminá-lo, Pai, venha trazer a cura, Pai, sobre a humanidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mediante, Pai, as coisas que estão acontecendo, muitas pessoas estão aflitas, Pai, muitas pessoas estão depressivas, Pai, oh Pai, repreende, Pai, esse espírito maligno, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, repreenda, Pai, oh Pai, coloca paz sobre a humanidade, Pai, mostra, Pai, que as pessoas, Pai, tem um Deus, Pai, que pode zelar por elas, Pai, que apenas, Pai, basta elas escolher um caminho certo, Pai, que elas venham escolher o caminho do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para seguir e garantir a vitória sobre as vidas deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai, visita, Pai, a cada um, Pai, que está agora, Pai, nesse momento orando, Pai, pelo ente querido, Pai, pelo um amigo, Pai, pelo um colega, Pai, visita, Pai, alcança as orações deles também, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Guarda as famílias, Pai, visita os lares, Pai. Repreenda, Pai, toda seta, Pai, toda praga, Pai, que tenta se adentrar sobre os nossos lares, Pai. Repreenda em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Coloca, Pai, os Teus anjos, Pai, ao redor dos Teus servos, Pai, para os protegerem, Pai, para os livrares de todo mal, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai, fica conosco, Pai. Oh, Pai, nos alegramos, Pai, engrandecemos o Teu nome, Pai. Derrama, Pai, a alegria do Teu Espírito sobre esse povo que está agora escutando, sobre essas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama da Tua alegria, Pai. Abençoa cada um, Pai. Reveste, Pai, do Teu poder, Pai, assim como está escrito na Tua palavra, reveste do Teu Espírito Santo, Pai, e conceda-nos a paz, Pai. A paz do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Desde já, Pai, eu lhe agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, e vamos estar orando o Pai Nosso para encerrar, amém? Depois da bênção apostólica, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, amém? Vamos estar orando? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre, Senhor. Amém. Feche teus olhos, vamos ministrar a bênção apostólica agora, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça de Deus, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e você que crê, daí onde você está, diga amém, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, né? E desde já quero agradecer por tudo aí, pela presença dos irmãos e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.